Minha introdução não vai ser tão longa dessa vez, porque há muita coisa a ser conversada. Sabe aquela obra que você nem imaginava que você precisava, mas quando você a lê ou quando você a consome, você percebe que ela deveria estar na sua vida há muito tempo? Esse livro trouxe essa sensação para mim. Vou contar para vocês o porquê, mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que você acha que precisa de uma boa leitura. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro que veio pela tag Inéditos no mês de agosto. Livro este que veio com essa capinha bonitinha aqui, geralmente ele vem com uma espécie de jacket protegendo o livro, ele é bem bonito dessa vez, por mais que eu não tenha gostado das outras obras que vieram e das outros desenhos que vieram, aqui ele fez muito sentido com a obra. E aqui dentro vem o livro que eu falei para vocês que foi tão importante para mim, pelo menos eu garanto que ele vai impactar muitas pessoas ao chegar nas livrarias, que é esse livro aqui, O Último Verão da State Street, da Tonya Wolff. Livro este que é um livro de estreia dessa autora, e isso aqui já mostra o quanto essa mulher vai ter coisas boas para trazer para a literatura, porque essa história aqui ela é forte, pesada e muito importante. Mas vamos falar então sobre a sinopse depois das minhas percepções. Aqui a nossa protagonista é a Fefe, uma menina que deve ter os seus 8, 9 anos e que vive em um subúrbio em Chicago em 1999. A Fefe tem duas amigas que vivem ali em conjuntos habitacionais que são para pessoas que têm baixa renda. E elas vivem numa realidade muito diferente das outras realidades das crianças do seu tamanho, porque elas têm que conviver com a questão da pobreza, da desigualdade social, das drogas e da violência, como se fosse algo corriqueiro. Mas até esse momento do livro, essas meninas não têm noção daquilo que as cerca. Eis que chega uma nova personagem nessa história, trazida por Fefe, que é outra menina chamada Estácia. Essa menina vive numa condição bem precária, muito mais precária do que essas meninas, e a Fefe vê nela essa sensação de ser excluída e resolve a trazer para o grupo. Grupo esse que costuma pular corda em frente a esses condomínios nos finais de semana ou nas tardes onde elas têm livres. E essas brincadeiras extremamente corriqueiras de crianças tomam um tom muito próximo de intimidade entre esse grupo, fazendo com que elas criem uma pequena comunidade infantil. Comunidade muito importante e que vai ter vários reflexos no futuro, principalmente da Fefe, que é a nossa personagem principal. A gente tem esse grupo, essa consolidação dessas 4 garotas juntas, só que aí logo a gente vê tudo desmoronar, tanto de maneira literal quanto de maneira pejorativa. Porque esses condomínios, eles são diversos, como se fossem diversas torres, cada um com vários grupos de família, todos de baixíssima renda, a maior parte deles negros, e tudo está passando por um processo de gentrificação. Ou seja, a maioria desses prédios está sendo demolido para que sejam criados novos prédios muito mais luxuosos, muito mais chiques, para atender às demandas daquela comunidade emergente ali e para expulsar aquela galera dali mesmo no êxodo racial. Eis então que a família da Fefe e as suas amigas vivem com esse medo de que elas percam a sua casa a qualquer momento. As famílias que não pagam seus aluguéis em dia vão meio que em casas de sorteio, então elas ficam cada vez mais juntas em lugares que não são muito agradáveis, e as famílias, por sua vez, que têm seus aluguéis em dia, têm o direito, supostamente, de escolher um lugar para morar, lugar esse que não é tão ruim quanto os outros. Além disso, a Fefe vai ver cada vez mais a violência social entrando em sua vida, seja pela forma como a força policial encontra o seu irmão, que é um adolescente, que no início é completamente uma vítima daquele cenário desigual, seja como de fato a violência acaba encontrando as suas amigas de diferentes formas, e até mesmo na figura da Estácia, que acaba rompendo várias situações que a Fefe achava como normais e que ela nem imaginava que aconteciam à sua volta. Não vou contar mais sobre essa história, porque aqui há diversas histórias, todas muito impactantes, por mais que seja um livro de apenas 220 páginas, então ele é curtíssimo.
Esse livro eu comecei a ler e eu acho que eu não o leria se não fosse pela TEG, com certeza não, tanto pelo título quanto pela sinopse, porque eu não fiquei interessado de fato. Não é um livro que eu leria habitualmente. E eu acabei começando 22 Minutos, que é outro livro que veio pela TEG, estava gostando muito, só que em um belo dia eu acabei esquecendo esse livro em casa do 22 Minutos, e na minha bolsa só tinha esse livro aqui. E eu resolvi o ler, afinal eu acabei pegando uma fila, acabei pegando um ônibus, e no final de tudo, 3 dias depois, eu estava de óculos escuros no ônibus, chorando e escondendo aquilo que eu estava sentindo, porque esse livro é tão pesado, com tantos recados, com tantas coisas tão importantes, que de fato eu precisava desse livro. Quando eu vi que seria um debate sobre a gentrificação, eu nem sabia de fato o que era esse termo. Eu já tinha ouvido falar na universidade, mas eu nunca tinha me atido a isso de maneira com que eu entendesse de fato. E a gentrificação aqui nada mais é do que a desapropriação de lugares, de pessoas, para que sejam criadas coisas para o capital econômico maior. Ou seja, nos centros da cidade como Curitiba, é a retirada das pessoas que moram nas ruas, não interessando para onde elas vão, desde que atenda à demanda do mercado capitalista, seja para colocar outdoors luminosos, como é o caso de uma demanda pública que está vindo para Curitiba, ou seja para colocar aqueles espetos em frente a prédios para que ninguém consiga dormir ali em frente. E aqui a gentrificação aparece lá em 1999, com a demolição completa desses prédios, e é uma demolição racial também, porque aquela comunidade que vive ali é uma comunidade negra. E caso você ache que é um debate puramente mimimi, pesquisa na internet um pouquinho sobre como veio a ser a primeira favela no Brasil. Vou contar para vocês, mas claramente tem informações muito mais estudadas aí pela internet. A gentrificação, principalmente a gentrificação racial, aparece no Brasil de uma forma muito contundente, afinal o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E isso aconteceu após muito protesto e muita pressão estrangeira para que de fato não houvesse mais escravidão por aqui, e não era porque eles eram bonzinhos não. Era porque as coisas já estavam rolando de outra maneira, já tinham outras demandas de mercado, outras demandas de mão de obra, e não era mais necessária essa ideia do escravo. Só que o Brasil, como foi o último país a abolir em 1893, o que ele fez? Ele jogou os escravos ali sem nenhuma condição de vivência. Eles não tinham para onde ir, sem escolaridade, sem emprego, sem nada aonde eles pudessem se cercar com o mínimo de segurança, e o Estado, por sua vez, não resolveu essa pendência. A única coisa que ele fez foi libertar, já que todo mundo estava ali pressionando. Eis então que acontece que essas pessoas acabam indo para lugares desabrigados, e nasce um dos maiores cortiços do Rio de Janeiro, que foi o Cabeça de Porco. Cortiço esse que abrigava não só a comunidade negra, mas a comunidade em massa que evadia da zona rural para a zona das cidades ali portuárias, tentando a busca do emprego, naquela loucura toda da revolução vinda pelas grandiosidades da tecnologia, que naquela época eram pouquíssimas, mas mesmo assim supostamente dava chance de trabalho. Essa comunidade nordestina, negra, empobrecida, estava ali naquele cortiço, assim como vários outros, e há um dos maiores massacres da história naquele lugar, e isso foi muito traduzido por uma frase de um jornalista. Afinal, esse massacre ele foi comandado pelo governador Barata Ribeiro, e a frase desse jornalista, que é o Angelo Agostini, que eu vou ler para vocês, foi isso: quem suporia que uma barata fosse capaz de devorar uma cabeça de porco em menos de 24 horas? Porque foi isso que ocorreu. Para fazer o processo de gentrificação naquele lugar, para fazer com que o Brasil se tornasse uma suposta Europa com a criação de túnel, tudo ali foi retirado, pessoas mortas, e pessoas evadiram às pressas daquele lugar. E para onde elas foram? Para o alto dos morros. Assim nasce então a ideia da primeira favela brasileira, que vai ter esse nome só muito tempo depois, com a Revolta dos Canudos. E por que eu trago esse assunto aqui, esse lembrete histórico? Porque o processo de gentrificação é muito importante para a gente pensar o que aconteceu lá no processo de escravidão, de que forma socioespacial é criada as favelas e a desigualdade social por si só, e de que forma as coisas acontecem de fato enquanto estamos na cidade urbana, com essa questão que a gente estava conversando há pouco sobre a desapropriação dos moradores de rua, sobre como funciona a questão até mesmo dos asilos para as pessoas mais idosas, tantas coisas onde as pessoas que são consideradas não úteis, não hábeis para o capital, são postas e jogadas em lugares que nós chamamos de gueto, isoladas em casas
sem nenhum tipo de cuidado, ou até mesmo não tem nenhuma importância, como aconteceu há pouco tempo, se eu não me engano, em Santa Catarina, com alguns policiais encaminhando diversos moradores de rua numa grande caminhada em direção a outras cidades, como se eles fossem bois jogados. E aqui nesse livro, um debate que foi há muitos anos atrás é trazido de uma forma impactante. Os personagens são incríveis, as histórias que são trazidas são muito fortes, o papel da educação nesse livro é muito importante. Então, essa personagem principal, ela vai tomar conta do seu próprio cenário, de sua história, trazendo a educação para si como uma forma libertadora, assim como diversos autores contemporâneos e autoras também. Inclusive, eu li uma autora muito legal que fala sobre esse processo de racismo e a educação, uma grande educadora que é a Bell Hooks. E aqui, essa menina e essa história tomam essa mesma vertente. Ela não chega a ser um livro sobre educação, mas ela utiliza a educação como uma espécie de luz no fim do túnel. Esse livro aqui é aquele livro que você precisa levar para salas de aula, que você precisa levar para clubes literários. É um livro importante, que vai abrir vários debates e que não é um livro que se atém às 220 páginas. Eu, por minha vez, resolvi pesquisar um pouco mais sobre o processo de gentrificação. Resolvi me debruçar um pouco mais sobre a história do Brasil, de que forma que as coisas aconteceram, e isso é importante da literatura. A literatura não é apenas livros para você se divertir. É para que, de fato, algumas vezes você pare, você reflita, você pense sobre sua realidade, sobre de que forma você se põe na sociedade e de que forma que você é vítima ou algoz de algum grupo, e isso é muito importante. Então, eu posso dizer a vocês que esse livro aqui, para mim, pelo menos, foi um dos maiores livros trazidos pela TEG nesse ano, e com toda certeza ele acabou tirando qualquer dúvida que eu tinha sobre uma suposta renovação desse plano, porque até então eu não tinha tido nenhum livro que me interessasse. Só que esse livro aqui mostra que é importante a gente ler coisas que nós não estamos habituados, que muitas vezes os recados que eles nos trazem são muito mais importantes do que nós imaginamos. Então, caso eu tenha falado qualquer fato aqui que não seja comprovado, vou deixar algumas fontes que eu li e aprendi sobre esse assunto, por favor, pode me corrigir, se sinta muito livre. O debate daqui é amplo, mas todo debate que for trazido por aqui é um debate com respeito. Então, se você pensa em xingar, se você pensa em ser agressivo, pode ter certeza que seu comentário nem vai estar aqui para engajamento. Ele vai ser excluído majoritariamente. A zona do debate é a zona onde a gente tem troca de informações. Se não há troca de informações e há apenas agressões, a gente está em outra zona, zona esta que não é da civilidade. Então, obrigado por cada segundo de vocês por aqui. E caso você tenha outras leituras impactantes, importantes e que você acha que sejam relevantes para trazer para um debate, escreva aí embaixo. Com toda certeza vai ser um grande prazer ler cada comentário de vocês por aqui.